Oi, eu sou a Isadora e no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre a minha peça favorita, ou pelo menos uma das minhas peças favoritas, que é Hamlet, de William Shakespeare. Para quem ainda não conhece, a história de Hamlet em linhas muito gerais é a seguinte: Cláudio, irmão do rei Hamlet, assassina Hamlet colocando um veneno no ouvido dele enquanto ele dorme, claro, na surdina, sem que ninguém soubesse. Quase imediatamente depois, ele se casa com a viúva do irmão, que é a rainha Gertrudes, mãe de Hamlet, o filho, príncipe da Dinamarca, que é quem está dando o nome para a peça. Hamlet, esse filho, era um filho muito amoroso, muito leal, e fica bastante abatido com o luto, fica melancólico com a morte do pai e com o casamento muito apressado da mãe. A peça diz pra gente que foram mais ou menos 2 meses entre a morte e o casamento, então Hamlet até brinca de uma forma muito ácida que pelo menos foi possível aproveitar o resto do almoço do enterro para o jantar de casamento. E Hamlet já está tendo essa dificuldade de lidar com essa morte quando recebe uma visita, uma visão do espectro do pai já morto, contando para ele o que aconteceu, contando que foi injustiçado, que foi friamente assassinado e que o assassino agora usa a coroa da Dinamarca. Hamlet é incumbido dessa missão de se vingar, de honrar a memória do pai, que é uma missão muito difícil e pesada para ele, e vai se debruçar contra essa missão, ou com essa missão, até o final da peça, com o desfecho que todos conhecem, porque é uma tragédia e todo mundo morre. Bom, todo mundo é um certo exagero, mas os personagens principais terminam todos mortos. Afinal, Hamlet consegue cumprir a sua vingança, mas de uma forma muito diferente da esperada, e existem ali muitos elementos nessa narrativa que conduzem a esse adiamento, a essa hesitação, mas não vou entrar em detalhes exatamente nisso. Eu quis apresentar a peça só em linhas muito gerais mesmo, porque existem muitos materiais a esse respeito, tanto online quanto impressos, e não era o que eu gostaria de falar aqui hoje, ficar aqui nesses pormenores do texto, nesse sentido dos eventos e da narrativa. Na verdade, o que eu queria falar com vocês hoje é sobre os motivos que, ao meu ver, fazem de Hamlet a peça uma peça tão especial. Porque é que Hamlet é uma obra-prima dessa magnitude. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Um primeiro motivo, que é muito evidente, é uma abertura nessa peça a inúmeras leituras. Hamlet é uma peça praticamente inesgotável em termos de possibilidades de interpretações e temas e leituras. Já vimos leituras políticas, falando sobre essa briga pelo trono, a disputa palaciana, algo desse campo dessas intrigas ligadas ao poder e ao campo do governo, da aristocracia, desses altos governantes que, afinal de contas, protagonizam a peça. Também existem leituras históricas que vão procurar saber sobre essas referências, se já houve algo parecido, algo similar, que eu saiba não. Leituras biográficas que vão aproximar o Hamlet, a peça, do Hamnet, filho de William Shakespeare, que morreu, e que vão procurar saber como é que Shakespeare, que nunca saiu da Inglaterra, conseguiu ter tanto conhecimento sobre esses outros lugares, sobre essa vida que vai muito além do círculo londrino. Leituras psicanalíticas não são poucas as que existem. Então, entre as principais, existe a do Ernest Jones, que foi um psicanalista freudiano, e que vai falar que a dificuldade do Hamlet para cumprir a missão, para vingar o pai, assassinando o tio, matando o tio, seria uma dificuldade ligada ao complexo de Édipo, porque Hamlet, nessa posição de filho, que gostaria de ter matado o pai para se casar com a mãe, numa leitura muito grosseira do complexo de Édipo, não poderia matar o tio, porque o tio fez exatamente aquilo que ele mesmo gostaria. Ou seja, se ele matasse o tio, é como se ele estivesse matando a si próprio. E por isso Hamlet teria adiado tanto. Outra leitura lacaniana tem a ver com o desejo, esse desejo
do pai, que pesa muito forte, mas também essa divisão do desejo do próprio Hamlet filho, né, que não consegue aí seguir em frente com uma determinação. Hamlet estando ali esse personagem melancólico, que não tem uma vontade de viver tão intensa, não mais, aparentemente, tem esse desafio interno que já é grande o suficiente para poder seguir e cumprir a missão recebida, né? Cumprir aí com a incumbência que o pai trouxe para ele, que não é uma incumbência simples. Quanto a esse último ponto, aliás, existe toda uma discussão no campo teórico-crítico a respeito da pergunta se Hamlet seria ou não um sujeito moderno. Porque quando se entende que Hamlet não está agindo por vontade própria, mas só obedecendo à vontade de outros personagens, ali como o próprio pai, esse sujeito não seria muito moderno, porque o sujeito moderno é aquele que, supostamente, pelo menos, é dono do seu próprio destino, né? Faz a sua ação segundo o seu desejo. Mas uma outra leitura, né, que me parece mais interessante, é a leitura que eu gosto, é de Hamlet como um sujeito dividido. Não é que ele está simplesmente obedecendo outra pessoa e que ele não mata o tio e vinga o pai depressa porque na verdade ele não quer fazer isso, mas porque ele quer e não quer. Ele é um sujeito, embora seja um personagem, que tem aí contradições dentro do seu próprio desejo. E isso seria fundamentalmente moderno, muito moderno, porque é uma premissa psicanalítica, de que todos nós somos sujeitos cindidos, coisa que vai vir aí só 300 anos depois de Shakespeare, mas que de alguma forma já está anunciada. O Bloom, que é um dos críticos apaixonados por Shakespeare e que mais escreveram sobre Shakespeare extensamente, vai chegar ao extremo de dizer que Shakespeare e Hamlet, especialmente, inventaram a modernidade e inventaram o próprio ser humano. Aí eu já acho um certo exagero, mas que existe algo de fato fundacional nessa peça como um modo de representar esse sujeito que já não está tão íntegro, totalizado, tão inteiro nesse sentido de dar conta da sua vontade, do seu desejo, da sua persona, né, como algo muito coerente. Bom, isso já é sinal de modernidade. Não porque antes as pessoas não fossem assim, mas porque na modernidade começa a se dar conta dessa divisão fundacional que faz parte de todos nós. Um segundo motivo que me parece importantíssimo para entender o lugar de Hamlet como obra-prima é entender que não se trata tanto de originalidade, no sentido de que peças com enredos parecidos com o de Hamlet já existiam antes de Shakespeare, e Shakespeare teve contato com elas, como a tragédia espanhola do Thomas Keats, a versão alemã, que são histórias com essa trama básica, né, do assassinato do pai, a vingança do filho, que deve lá vingar-se do tio usurpador. Mas a força dessa peça reside na beleza poética que ela carrega. Não é simplesmente uma originalidade na história, mas uma originalidade ligada à forma como essa história é construída e narrada. Narrada não, porque não é uma narração, né? Não é um romance, mas construída e contada, né? Descrita, materializada no texto shakespeariano. O que eu quero dizer com isso é que não se trata simplesmente de contar um evento interessante, mas de que as palavras usadas nessa materialidade, nessa tessitura textual, elas são encadeadas de uma forma muito potente, mais do que em muitas outras peças e versões. E é por isso que eu acho essa comparação de Hamlet com o Rei Leão um pouco infeliz, né? Não na medida em que não haja certa semelhança, com certeza há, mas de que o cerne de Hamlet talvez não esteja nesse embaralhamento de acontecimentos, mas no detalhe, na finura com que o texto se escreve. Só para dar um exemplo de um
um parzinho de versos do início da peça, do final do primeiro ato, que é maravilhoso, muito conhecido, mas maravilhoso, quando Hamlet, já sabendo do assassinato do pai, e já sabendo de qual seria o seu papel dentro disso, diz praticamente para si mesmo, né? Nosso tempo está desnorteado. Maldita a sina que me fez nascer um dia para consertá-lo. Em inglês, né, citando de cabeça, é um "Oh cursed spite, that ever I was born to set it right." Começa on the times out of joint, "Oh cursed spite, that ever I was born to set it right." Vocês veem que não é simplesmente dizer alguma coisa, mas ouça a sonoridade disso. Isso rima, isso é forte, isso tem uma intensidade que ultrapassa a sequência de Hamlet como um príncipe vingador incompetente, que seria a leitura simplista de colocá-lo como um filho que se demora demais, simplesmente. Num trecho como esse, o que a gente vê é uma frustração diante dessa situação terrível de ter um tempo desnorteado, um tempo fora de lugar. E que é aqui também um indício de metapoética, porque esse tempo da peça é todo embaralhado. É uma peça muito longa enquanto peça, uma peça que demora cerca de 4 horas na encenação do texto integral. Isso não é pouca coisa, né? Pensem, assistir filmes, por exemplo, de 4 horas já é coisa rara hoje em dia. Imagine uma peça que você tem que estar no teatro e assistindo em sequência, né? Não dá para fazer intervalos muito longos entre uma parte e outra, para não quebrar o feeling, né, da coisa. Aqui a gente tem esse indício do tempo fora de lugar, que é também o tempo do casamento da mãe com o tio, o tempo que ele vai levar para conseguir cumprir a missão, o tempo, né, em que o próprio fantasma do pai aparece, porque o fantasma aparece, mas muito depressa ele precisa ir embora, porque quando o galo canta, né, os espíritos têm que se recolher. É o tipo de frase que apresenta uma polissemia, digamos assim, muito evidente por um lado, mas inesgotável, que vai rendendo, vai colocando as coisas para produzir sentidos, e essa produção de sentidos amplia a força do texto. Um outro exemplo nessa linha que a gente poderia pegar é o do famoso solilóquio Ser ou Não Ser, eis a questão. Muitas vezes reduzida à ideia de viver ou morrer, que me parece uma forma reducionista demais de entender a pergunta, porque embora essa questão esteja presente, há mais do que isso em ser ou não ser, existe um fundo ontológico e existencial em pensar ser o que e não ser o que, ser este ou ser outro, ser o que se é e ser o que se parece, entre outras coisas que vão se abrindo dentro dessa possibilidade de leitura, e que é um solilóquio belíssimo, que tem uma força dentro do texto, de novo, poética, mais do que acional. Tanto é que Hamlet está falando para si mesmo. Existe uma imagem, né, uma iconografia tradicional do Hamlet falando isso segurando a caveira, olhando para a caveira, mas isso tem um certo errinho, porque não é nesse momento que ele pega a caveira, isso é lá na frente. Aqui ele está falando sozinho, ele está falando para si mesmo, e eu queria ler esse trechinho porque eu acho ele maravilhoso e acho que vale a pena a gente retomá-lo devagar. É a tradução do Milor que eu estou usando. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo-o dar-lhe fim? Ou seja, né, o que é mais nobre, aturar a vida ou se entregar à morte? Morrer, dormir, só isso, como se fosse a mesma coisa. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita.
eis uma consumação ardentemente desejável. Hamlet está de olho na morte, está desejando a morte. Ele tem algum medo, existe aí uma angústia ligada a isso, mas a vida parece ser mais angustiante e pesada para ele do que a própria possibilidade da morte. Mas tem um problema. Morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. Ou seja, é porque existe a possibilidade de algo depois da morte. Se a morte fosse simplesmente um sono sem sonhos, um sono profundo, aquele sono de anjo ou de tijolo, conforme se diz, não teria problema. Mas o sono pode também ser inquietante. E se o sono pode ser inquietante, talvez a morte também seja. E ele vai dizer, quando tivermos escapado, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do mando e o achincalhe que o mérito paciente recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um simples punhal. Para que aturar tudo isso, se você pudesse resolver tudo com um simples punhal? Quem aguentaria fardos, gemendo e suando numa vida servil, senão porque o terror de alguma coisa após a morte? O país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante. E aqui é até interessante ele dizer isso, porque afinal o pai dele, enquanto espectro, voltou, e voltou atormentado. O pai dele morreu sem poder se confessar, morreu no auge dos seus pecados, e isso é uma questão na peça, e por isso ele é obrigado a passar várias noites ali, vários dias, a gente não sabe quantos, não pode dar detalhe, mas purgando os seus pecados. Ou seja, Hamlet está dizendo, o país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, quer dizer, não voltou a vida, não voltou a carne. Mas existe aqui já um indicativo para o Hamlet, pelo menos, de que há algo depois, de que a morte não interrompe tudo. Quem aguentaria, se não porque o terror de alguma coisa após a morte, o país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, nos confunde à vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos, a fugirmos para outros que desconhecemos. E assim, a reflexão faz todos nós covardes. É por pensar demais que a gente não age. E isso está colocado na peça, em duplo sentido, tanto para falar do não se matar, quanto para não cumprir a missão dada pelo pai de matar o tio. É por pensar demais. Hamlet é um intelectual. Hamlet vem de Wittenberg, que é uma cidade conhecida ali pelos trabalhos filosóficos, especialmente de Lutero, que colocou ali na porta da igreja de Wittenberg as teses protestantes, e Hamlet está sempre lendo. Essa figura estranha, vestida de preto, melancólica, que já não se exercita, que não tem mais alegria, que está sempre ali debruçado nos livros, que gosta de teatro, que tem uma vida do espírito, o espírito pensando como o intelecto mesmo, muito intensa. E sendo assim, pensa demais. E pensar demais atrapalha a ação. E assim, o matiz natural da decisão se transforma no doentio pálido do pensamento. E empreitadas de vigor e coragem, refletidas demais, saem de seu caminho, perdem o nome de ação. Aí a Ofélia entra e ele vai mudar de assunto em função disso. Mas é um solilóquio belíssimo, que se a gente reduz a ser ou não ser eis a questão, no mínimo a gente está sendo meio injusto com o tanto de imagens, de pensamentos, de considerações, até mesmo filosóficas, que Shakespeare está propondo nessas poucas linhas que eu tentei ler comentando aqui agora, assim, ao vivo. Tanto nesse solilóquio quanto em várias outras passagens do texto, a peça leva a gente para esse tema, portanto,
um tema imenso e que pertence a todos, que é a morte. Hamlet não é só um personagem muito grande por ser sensível e intelectual, mas porque ele está sempre se deparando com isso, está sempre refletindo sobre a morte e de uma forma talvez muito sincera, muito honesta, melancólica, é claro, né? A gente não pode perder isso de vista, mas sem desviar o olhar, diferentemente do que fazem tantas pessoas, talvez a maior parte de nós, que é: não fala disso, não pensa nisso, não lembre disso, porque a morte paira como uma espécie de tabu. Em Hamlet não, a morte está presente do início até o fim. Hamlet começa com uma morte que já aconteceu, que é a morte do pai, começa com Hamlet filho em estado de luto e vai atravessar reflexões sobre a morte, sobre o suicídio, sobre a morte de outros, sobre o que vem depois, sobre o que é pior, sobre o que é mais nobre, viver ou morrer. E isso já é um terceiro elemento para a gente pensar na grandeza de Hamlet para se tornar uma obra-prima. Porque é preciso ter coragem para olhar para a morte, para não desviar esse olhar. E Hamlet é um personagem que tem essa coragem. Em inúmeros momentos a gente vê isso. Não só nessas falas, essas poucas falas que eu trouxe aqui, mas no momento em que de fato ele vai olhar para a caveira do Yorick, que tinha sido um bobo quando ele era criança e que agora, já sem vida na Terra, vai se deparar com a morte do Polônio, que era o conselheiro, que ele mesmo mata um pouco no impulso, né, mas na verdade mais no engano, achando que era o tio e não o próprio Polônio. Polônio, que é esse sábio que na verdade é um grande bobo, sempre repetindo as coisas de uma forma meio patética, dando conselhos, achando que sabe demais, supondo ali motivos e supondo ser mais arguto do que os outros, quando na verdade não é. Hamlet mata o Polônio, que está escondido atrás de uma cortina, e Polônio é pai da Ofélia, namorada, digamos assim, do Hamlet. Não é namorada exatamente, porque não era essa a relação deles, mas a amada, a amante. Ela enlouquece depois da morte do pai e morre, né? Ela vai colher flores na beira de um rio e, ao que tudo indica, suicida. Ela se joga dentro do rio com as flores e é encontrada afogada. Isso nos mostra em grande medida que Ofélia, mesmo sendo uma personagem muito passiva ao longo da peça, ela ama Hamlet, mas tem que obedecer ao pai, ela não tem uma posição. O próprio Hamlet não pode prometer se casar com ela porque ele é um príncipe e a escolha dele não depende só dele, é o que o Laertes, irmão da Ofélia, vai dizer para ela. E a forma como Ofélia encontra para, digamos assim, protestar contra as injustiças sofridas, o seu próprio sofrimento, a angústia de perder o amor do seu amado e depois perder o pai, é tirando a sua própria vida. E dessa forma ela age mais do que pensa, diferente do Hamlet, que fica ali pensando, refletindo, ponderando e não age, digamos assim, dessa forma intempestiva. Hamlet se demora até tomar uma decisão. Esse ponto todo da morte me parece ser um outro elemento que torna essa obra imensa, porque o nosso caminho, né, de todos nós, é nessa direção. E quando a gente para pensar junto com Hamlet sobre isso, a gente se depara com o nosso próprio fim, né, que é difícil para a maior parte das pessoas encarar, já que a gente tem algum amor à vida, mas importante na medida em que é olhando para a morte que a gente para pensar no que quer fazer da vida, no que a gente deseja disso daqui enquanto há, enquanto a gente é e não é. É só bem mais à frente, então, como eu ia dizendo, que Hamlet consegue chegar a essa decisão de encarar a morte de fato, de encarar não só a sua missão, mas a ideia de que ele próprio pode vir a morrer.
Quando Laertes, filho do Polônio, fica sabendo da morte do pai, sabe quem foi que o matou e quer lutar contra Hamlet numa luta de espadas para se vingar, né? Para honrar o pai que teria sido injustamente assassinado. O Hamlet aceita o desafio e o Horácio, que é amigo dele, diz: não, Hamlet, não vai, você vai perder. Laertes é um exímio lutador e você tá parado tem um tempão. Mas Hamlet já não tá mais tão preocupado. Muito tempo se passou até aqui, muita água já rolou, ele já tá muito certo agora de qual é o lugar dele, de que o tio de fato foi, ele viu em relação ao pai. Ele cria uma peça com um tema parecido para tentar pegá-lo na ratoeira. A ratoeira, que é essa peça dentro da peça, para expor o tio, expor ali as sensações do tio, que na adaptação do Kenneth Branagh é maravilhosa. Depois assistam se ainda não tiverem assistido. Mas nessa cena em que o Laertes desafia, Horácio diz pro Hamlet: não vai, né? Se existe alguma coisa aqui, não vai porque você não está preparado. E o Hamlet responde para ele: em absoluto, desafio os augúrios, we defy augury. Né? Mesmo sendo um mau augúrio, ou seja, mesmo estando aí diante dessa possibilidade de morrer ou de matar uma pessoa porque ele não tem ali nenhuma inimizade, nenhum desafeto, ele o desafia o augúrio. Existe uma previdência especial até na queda de um pássaro. Se é agora, não vai ser depois, que a morte. Se não for depois, será agora. Se não for agora, será qualquer hora. Ou seja, a morte vai vir, antes ou depois, mas vai vir. Então, para ele não tem aqui tanta importância. Ele vai dizer que não é tão apegado à própria vida. Estar preparado é tudo. Ou seja, diferente do pai dele, que não estava preparado. Foi pego ali durante o sono do seu pecado, sem se confessar, e agora está queimando no purgatório, ao que parece. Se ninguém é dono de nada do que deixa, que importa a hora de deixá-lo, seja lá o que for. E aí ele vai, né? Ele aceita esse desafio e vai lutar contra Laertes, sem saber que já tinha nisso uma armadilha, que Cláudio vai lá mancomunado com Laertes e falavam: envenenar a espada, que aí se você der só um cortezinho em Hamlet já tá resolvido. E ainda coloca veneno no vinho, pro caso de Hamlet vencer, ainda teria esse segundo subterfúgio. Cláudio tá já vendo ali que Hamlet é perigoso, já tentou se livrar dele uma vez, não conseguiu, e agora tá assim, já nos seus últimos recursos, decidido a eliminar o enteado. Só que durante a luta as espadas trocam de mãos. Tem um momento ali da cena em que as espadas caem e Hamlet pega a espada de Laertes e fere Laertes, que sabe que a espada está envenenada, e revela tudo. E vai dizer: estou morto, né? Fui ferido, estou morto. Ele se desculpa, ele não é que se desculpa, faz as pazes com Hamlet logo antes de morrer. E Hamlet, que tinha sido ferido também, que já está morto nesse sentido, assassina, finalmente mata o próprio tio. A esposa do tio, a mãe de Hamlet, bebeu do vinho sem saber que estava envenenado, então vai morrer também. E quem sobra para contar a história é o Horácio. Horácio, que é o amigo do Hamlet, que eu mencionei agora, que vai poder contar isso pro Fortinbras, o último personagem, que é ali o príncipe da Noruega, que provavelmente vai reconquistar a Dinamarca depois disso, é o que a peça dá a entender. A peça termina quando todos os personagens principais estão mortos: Hamlet pai, Hamlet filho, Ofélia, Laertes, Polônio, Gertrudes e Cláudio, todos mortos, 6 mortes em função desse conflito inicial. Hamlet diz para Horácio: e o resto é silêncio. Uma outra frase cheia de sentidos, seja o resto como the rest, o descanso é silencioso, a morte é silenciosa. Como o resto é silêncio, eu não tenho mais o que dizer, acabou-se. O resto é silêncio, como eu já não ouço mais nada. O resto é silêncio, como nada mais há para acontecer. Não é preciso narrar o restante da história,
porque aqui ela acaba. Enfim, gente, é só para mostrar o tanto que esse texto é rico nele mesmo, na sua concretude, mais do que na sua abstração. Bem, com isso a gente encerra então esse vídeo, porque essa peça não se encerra nunca. E eu queria retomar a questão que eu coloquei no início, para ver se a gente conseguiu responder mais ou menos, de por que é que Hamlet é uma peça tão especial, por que é que é uma obra-prima tão significativa. O primeiro motivo é essa inesgotabilidade da peça. Como eu disse, ela permite inúmeras leituras dos mais diferentes campos: político, histórico, literário, estético, psicanalítico, enfim, e vai para longe, biográfico. Podem ir pensando aí em outras possibilidades, que com certeza tem leituras de Hamlet a esse respeito. Porque ele tem uma força poética imensa, né? É um texto construído com uma sutileza e ao mesmo tempo uma intensidade que o tornam ali um texto literariamente muito rico. Não é simplesmente um discurso interessante ou uma sequência de eventos interessante, mas uma construção estética muito cheia de polissemias, ambiguidades, de recursos auditivos, de metáforas, de imagens, de sons. Enfim, eu não consigo nem dizer tanto quanto gostaria, de que essa força que atravessa a peça dessa maneira, essa força poética, é um dos motivos principais para que Hamlet continue sendo essa obra-prima. E um terceiro motivo, que engloba vários outros, é o tamanho, a imensidão do tema, né? Do tema que é a morte, esse tema existencial e filosófico importante para todos nós, mas também o tamanho descomunal da tarefa que um filho recebe de um pai e da nossa pequenez enquanto humanos diante dessas tarefas, de fazer jus à memória dos pais e de fazer jus à vida que nós temos, que nos é dada. Eu acho que esses são alguns dos motivos fundamentais, do meu ponto de vista. É uma das razões porque eu estou sempre relendo Hamlet. Eu já li não sei quantas vezes e pretendo continuar nessa vida retomando esse texto sempre que possível. E espero com esse vídeo ter transmitido para vocês pelo menos um pouquinho dessa paixão por essa peça, da curiosidade que seja para lê-la ou para quem já leu, para retomá-la, tirar o livro da estante e fazer mais uma leitura. E é isso. Eu agradeço a vocês por terem assistido até aqui. Se gostaram, deixem aí um comentário ou um like. Eu vou gostar de saber o que vocês acharam desse vídeo. Lógico que ainda tinha muito mais para dizer, mas vamos ficar como Hamlet, com o resto como silêncio. Até a próxima.